O sol de março batia forte na janela do apartamento de cobertura em Copacabana, criando reflexos dourados nas paredes brancas do espaço que Juliette chamava de lar, desde que sua vida mudara completamente. Eram 10 da manhã de uma terça-feira aparentemente comum, mas a maquiadora paraibana sabia que nada seria comum naquele dia. Sua assessora de imprensa, Carla, havia ligado 3 vezes em menos de uma hora. E Julie, precisamos conversar urgente, disse Carla ao entrar no apartamento, carregando uma pasta cheia de papéis e o semblante mais sério que Juliette já tinha visto. A entrevista de hoje no programa da Fernanda vai ser diferente do que planejamos. Juliette estava sentada no sofá cinza da sala, vestindo um roupão de seda rosa claro, ainda tomando seu café da manhã. Seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso, e mesmo sem maquiagem, sua beleza natural irradiava pela manhã carioca. Ela ergueu os olhos castanhos, demonstrando uma mistura de curiosidade e apreensão. "O que você quer dizer com diferente?" perguntou Juliette, pousando delicadamente a xícara de café na mesa de centro de vidro. Carla se sentou ao lado dela, abrindo a pasta e espalhando algumas folhas sobre a mesa. Eram prints de redes sociais, manchetes de portais de fofoca e até mesmo algumas matérias de jornais de grande circulação. Todos tinham algo em comum: especulações sobre a vida amorosa de Juliette. "Desde ontem à noite, a internet está empolvorosa com rumores sobre você e o Henrique", explicou Carla, apontando para uma das manchetes que dizia "Juliette e empresário em romance secreto". "As fotos de vocês no restaurante em Ipanema na semana passada vazaram, e agora todo mundo quer saber se vocês estão namorando." Henrique Moraes era um empresário do ramo de tecnologia, dono de uma startup que havia se tornado unicórnio no último ano. Eles se conheceram em um evento de networking em São Paulo, há cerca de 3 meses. O que começou como uma amizade baseada em conversas sobre empreendedorismo e sonhos havia evoluído para algo mais íntimo, mas que ambos preferiam manter longe dos holofotes. Juliette suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto. Desde que saíra do reality show que a tornou famosa, sua vida pessoal havia se tornado propriedade pública, e cada movimento seu era analisado, comentado e, muitas vezes, distorcido pelos veículos de comunicação e pelos próprios fãs. "Jane Carla, a gente combinou que eu não falo da minha vida pessoal em entrevistas", disse Juliette com a voz firme mas cansada. "Você sabe o quanto isso me afeta." "Eu sei, Julie, mas dessa vez é diferente. A Fernanda me ligou há 1 hora dizendo que recebeu dezenas de perguntas dos telespectadores sobre o assunto. Ela não quer te colocar numa situação desconfortável, mas também não pode ignorar o que o público está perguntando", explicou Carla, demonstrando sua preocupação. "O programa é ao vivo e você sabe como a Fernanda é direta." Fernanda Lima era uma das apresentadoras mais respeitadas da televisão brasileira, conhecida por suas entrevistas espontâneas e pela capacidade de fazer os convidados se sentirem à vontade. Juliette já havia participado de seu programa outras vezes, sempre com experiências positivas, mas nunca havia sido questionada sobre relacionamentos de forma tão direta. O celular de Juliette vibrou sobre a mesa, e ela viu o nome de Henrique na tela. Era uma mensagem simples. "Vi as notícias. Está tudo bem? Estou aqui se precisar conversar." Juliette sorriu discretamente ao ler a mensagem. Henrique sempre demonstrava esse cuidado com ela, respeitando seu espaço, mas deixando claro que estava presente. Eles ainda não haviam definido oficialmente o que eram um para o outro, mas a conexão entre eles era inegável. "Julie, preciso que você tome uma decisão", disse Carla, interrompendo seus pensamentos. "Ou a gente cancela a entrevista e isso vai virar um escândalo ainda maior. Ou você vai lá e responde da forma que achar melhor. Mas preciso que você esteja preparada para a pergunta, porque ela vai vir."
Juliette se levantou do sofá e caminhou até a janela, observando a praia de Copacabana movimentada lá embaixo. Pessoas caminhavam na calçada, aproveitando o dia ensolarado, completamente alheias aos dilemas que ela enfrentava em sua cobertura. Ela pensou em como sua vida havia mudado drasticamente nos últimos 2 anos, desde que decidiu participar do reality show que a tornou uma das personalidades mais queridas do Brasil. Sabe, Carla, eu estou cansada de viver como se minha vida pessoal fosse um segredo de Estado, disse Juliette, ainda de costas para a assessora. Ao mesmo tempo, eu sei que tudo que eu disser vai ser analisado, distorcido e usado contra mim de alguma forma. Carla se aproximou da janela, ficando ao lado de Juliette. As duas contemplaram a vista por alguns segundos em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre as complexidades da fama e da exposição pública. O que seu coração está dizendo? Perguntou Carla, usando um tom mais suave e maternal. Ela conhecia Juliette há mais de 1 ano e havia aprendido que, por trás da imagem pública, existia uma mulher sensível e inteligente que sempre tentava tomar decisões baseadas em seus valores. Meu coração está dizendo muitas coisas contraditórias, respondeu Juliette com um sorriso melancólico. Por um lado, eu quero proteger o que tenho com o Henrique. É algo especial, sabe? É diferente de tudo que já vivi. Por outro lado, eu estou cansada de fingir que não tenho vida pessoal só porque sou famosa. O telefone de Carla tocou e ela atendeu rapidamente. Era da produção do programa, confirmando os detalhes finais da entrevista que aconteceria às 3 da tarde. Juliette teria que estar nos estúdios da emissora às 2 horas para os preparativos. Julie, são 12h. Se você vai fazer a entrevista, ele precisa começar a se arrumar, disse Carla, após desligar o telefone. A equipe de maquiagem e cabelo vai chegar em 1 hora. Juliette assentiu e se dirigiu ao seu closet. Um espaço amplo e bem organizado, repleto de roupas de diversas marcas nacionais e internacionais. Ela escolheu um conjunto elegante, mas despretensioso. Uma calça social preta e uma blusa branca de seda, combinação que a fazia se sentir confiante sem parecer excessivamente produzida. Enquanto se trocava, Juliette refletiu sobre sua jornada até ali. Nascida em uma pequena cidade da Paraíba, ela havia enfrentado diversos desafios antes de se tornar conhecida nacionalmente. Sua família sempre foi sua base sólida, e mesmo com toda a fama, ela mantinha contato diário com sua mãe, Fátima, que continuava morando na Paraíba. Mãe sempre dizia que a verdade é o melhor caminho, murmurou para si mesma, lembrando dos conselhos de Fátima. Nossa, mas ela também dizia para proteger o coração. A equipe de maquiagem e cabelo chegou pontualmente ao 12h e 1 hora, transformando a sala de Juliette em um pequeno estúdio de beleza. Enquanto sua maquiadora, Patrícia, trabalhava em seu rosto, Juliette continuava pensando sobre como abordaria a pergunta sobre Henrique. Você está mais tensa hoje? Observou Patrícia, que já conhecia bem os trejeitos de Juliette. Aconteceu alguma coisa? Só o de sempre, Pat. A vida de famosa, né? Respondeu Juliette com um sorriso forçado. Às 2 horas em ponto, Juliette e Carla estavam no carro a caminho dos estúdios da emissora. O trânsito do Rio de Janeiro estava intenso, como sempre, mas elas haviam calculado o tempo extra necessário. Durante o trajeto, Juliette checou suas redes sociais e viu que o assunto sobre ela e Henrique continuava entre os mais comentados do dia. Olha isso, Carla, disse Juliette, mostrando o celular para a assessora. Tem gente inventando história que nem existe, dizendo que a gente está noivo, que está morando junto. De onde tiraram isso? É assim mesmo, Julie. Você sabe que na internet as coisas ganham vida própria, respondeu Carla, sem tirar os olhos do trânsito. O importante é você manter o controle da narrativa. Chegando aos estúdios, Juliette foi recepcionada calorosamente pela equipe de produção. Ela já era considerada uma das convidadas favoritas dos programas de TV,
sempre simpática e autêntica em suas aparições. Fernanda Lima a recebeu pessoalmente no camarim, demonstrando o carinho e respeito mútuos. "Julie, que bom te ver", disse Fernanda, abraçando-a afetuosamente. "Olha, eu sei que pode ser um assunto delicado, mas você sabe que eu sempre respeito seus limites." "Eu confio em você, Fê", respondeu Juliette, retribuindo o abraço. "Vamos ver no que dá." Nos minutos finais, antes de entrarem no ar, Juliette respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Ela pensou em Henrique, em sua família, em seus fãs e em si mesma. Quando abriu os olhos, havia uma determinação serena em seu olhar. O programa começou. E os primeiros 20 minutos transcorreram normalmente, com Juliette falando sobre seus novos projetos profissionais, suas parcerias com marcas e seus planos para o futuro. Fernanda conduzia a entrevista com maestria, criando um ambiente descontraído que permitia a Juliette se expressar naturalmente. Foi então que chegou o momento que todos estavam esperando. Fernanda, com seu sorriso característico, mas com um olhar mais sério, se inclinou ligeiramente na direção de Juliette. "Julie, eu preciso fazer uma pergunta que está queimando a língua de meio Brasil", disse Fernanda, provocando risadas na plateia. "E todo mundo quer saber. Você está namorando o empresário Henrique Moraes?" O estúdio ficou em completo silêncio. As câmeras focaram no rosto de Juliette, capturando cada microexpressão. A web, que já estava em ebulição, praticamente parou para ouvir a resposta. Juliette sentiu o peso do silêncio no estúdio. Milhões de telespectadores aguardavam sua resposta, e ela podia praticamente sentir a expectativa atravessando as telas. Seu coração batia acelerado, mas por fora mantinha a serenidade que a tornara querida pelo público brasileiro. Ela olhou diretamente para Fernanda, depois para as câmeras e finalmente sorriu. Um sorriso genuíno, não ensaiado. Era o mesmo sorriso que conquistara o Brasil durante sua participação no reality show, aquele que transmitia autenticidade e simplicidade. "Fernanda", começou Juliette, com a voz calma, mas firme, "minha felicidade não precisa de rótulo para ser real." A frase ecoou pelo estúdio como um trovão silencioso. A plateia permaneceu em suspense por alguns segundos, até que uma salva de palmas espontânea tomou conta do ambiente. Fernanda sorriu, balançando a cabeça em aprovação, claramente impressionada com a elegância da resposta. "Que resposta maravilhosa", disse Fernanda, ainda aplaudindo. "E acho que isso diz tudo, não é?" Juliette assentiu, mantendo seu sorriso sereno. Internamente, sentia um misto de alívio e nervosismo. Ela havia falado com o coração, de forma espontânea, mas sabia que aquela frase se tornaria manchete em poucos minutos. No camarim de apoio, Carla observava tudo pela televisão com os punhos cerrados. Quando ouviu a resposta de Juliette, suspirou profundamente e pegou o celular, já prevendo o furacão midiático que se aproximava. Em menos de um minuto, as redes sociais começaram a explodir com a frase. O programa continuou por mais 15 minutos, mas a atmosfera havia mudado completamente. Juliette falou sobre seus projetos de beleza, sua marca própria e suas parcerias, mas todos sabiam que a grande notícia do dia já havia sido dada. Fernanda, experiente como era, soube conduzir o restante da entrevista de forma natural, permitindo que Juliette se recuperasse do momento de tensão. Quando as câmeras se desligaram, Fernanda se aproximou de Juliette e a abraçou novamente. "Foi perfeito, Julie. Você conseguiu ser verdadeira sem entregar mais do que queria", disse a apresentadora, sussurrando em seu ouvido. "Essa frase vai ficar na história." No caminho de volta para casa, o carro de Juliette estava imerso em um silêncio contemplativo. Carla checava constantemente o celular, acompanhando a repercussão em tempo real. As hashtags Juliette no programa e Quendz Felicidade sem rótulo já estavam entre os assuntos mais comentados do Twitter. "Julie, você precisa ver isso", disse Carla, entregando o celular para Juliette.
A reação está sendo incrivelmente positiva. Os fãs estão enlouquecidos com sua resposta. Juliette pegou o celular e começou a ler alguns comentários. Rainha, que resposta mais linda! Felicidade sem rótulo. Juliette sempre soube falar na medida certa. Que mulher inteligente! Chorei aqui. Que frase mais profunda! A felicidade realmente não precisa de rótulo. Julie dando aula de como responder com elegância. Te amo. Mas nem todos os comentários eram positivos. Alguns usuários criticavam o que chamavam de resposta evasiva e pediam mais transparência. Juliette havia aprendido, ao longo de sua jornada na fama, a filtrar os comentários e focar no que realmente importava. Sabe, Carla, disse Juliette, devolvendo o celular. Eu falei o que sentia no momento. E é exatamente isso. Minha felicidade não precisa de rótulo para ser real. Seja com o Henrique, seja comigo mesma, seja com minha família. Quando chegaram ao apartamento, Juliette foi diretamente para o sofá da sala, chutando os sapatos e relaxando pela primeira vez no dia. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de amigos, familiares e colegas de trabalho, todos comentando sobre a entrevista. Entre as mensagens, uma chamou sua atenção especial. Era de Henrique. Assisti ao programa. Sua resposta foi linda e perfeita. Estou orgulhoso de você. Quando puder, me liga. Juliette sorriu e discou para Henrique imediatamente. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, linda, disse Henrique, com aquela voz calma que sempre a tranquilizava. Como você está se sentindo? Aliviada, eu acho, respondeu Juliette, encolhendo as pernas no sofá. Foi intenso, mas acho que foi o certo a se fazer. Sua resposta foi perfeita, elegante, verdadeira e respeitosa com todos os envolvidos, disse Henrique. Eu sei como deve ter sido difícil para você. Henrique conhecia bem os desafios que Juliette enfrentava com a exposição pública. Eles haviam conversado longamente sobre isso em seus encontros, e ele sempre demonstrava compreensão e apoio, nunca pressionando por definições ou exposição. Henrique, eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer com toda essa repercussão, o que a gente tem é especial para mim, disse Juliette, com a voz embargada pela emoção. Para mim também, Julie, e você sabe que eu respeito seu tempo e seu espaço. Não precisa se pressionar por causa de pressão externa, respondeu Henrique, demonstrando a maturidade emocional que a havia conquistado. Enquanto conversavam, Carla organizava a agenda dos próximos dias. A repercussão da entrevista havia gerado dezenas de convites para programas de TV, podcasts e entrevistas. Algumas marcas parceiras de Juliette já haviam ligado querendo capitalizar sobre o momento viral. Julie Berdin, disse Carla após Juliette desligar o telefone. Precisamos conversar sobre estratégia. Temos pelo menos 15 pedidos de entrevista só hoje. Como você quer proceder? Juliette se levantou e foi até a cozinha buscar um copo de água. A tarde carioca estava quente e o ar-condicionado do apartamento trabalhava constantemente para manter o ambiente agradável. Ela apoiou as mãos na bancada de mármore da cozinha americana e refletiu sobre a pergunta da assessora. Carla, eu não quero alimentar esse circo midiático, disse Juliette finalmente. Eu falei o que tinha para falar. Agora quero focar nos meus projetos profissionais. Mas, Julie, você entende que isso pode ser uma oportunidade única de engajamento, né? Argumentou Carla, sempre pensando estrategicamente. Sua frase está viralizando em níveis que a gente nunca viu. Podemos usar isso de forma inteligente. Naquele momento, o telefone fixo do apartamento tocou. Era Fátima, mãe de Juliette, ligando da Paraíba. Juliette correu para atender, sempre ansiosa para ouvir a voz da mãe. Minha filha, assisti ao programa, disse Fátima, com o sotaque nordestino carinhoso que sempre aquecia o coração de Juliette. Que resposta bonita você deu, menina. Sua avó ficou emocionada aqui. Oi, mãe, como vocês estão? Perguntou Juliette, sentindo uma saudade instantânea da família. Estamos bem, mas preocupadas contigo.
Toda essa exposição. Você está feliz mesmo, minha filha? Perguntou Fátima, com a intuição maternal aguçada. Juliette se emocionou com a pergunta direta da mãe. Fátima sempre conseguia ir direto ao ponto, cortando através de toda a complexidade da fama para chegar ao que realmente importava: o bem-estar da filha. Mãe, eu estou tentando ser feliz. É complicado às vezes, mas eu estou tentando, respondeu Juliette, com honestidade. Então está certo, menina. E esse menino que estão falando? Ele é gente boa? Perguntou Fátima, fazendo Juliette rir. Ele é muito especial, mãe. Vocês vão gostar dele quando conhecerem, disse Juliette, surpreendendo a si mesma com a certeza na voz. Após a conversa com a mãe, Juliette se sentiu mais centrada. A opinião de Fátima sempre servia como uma bússola moral para ela, lembrando-a do que realmente importava na vida. Carla havia se retirado para o home office improvisado na segunda sala do apartamento, de onde coordenava a agenda e respondia aos inúmeros pedidos da mídia. Juliette aproveitou o momento de silêncio para processar os eventos do dia. Ela pegou seu diário, um hábito que mantinha desde adolescente, e começou a escrever sobre suas reflexões. Hoje falei uma frase que pode mudar muita coisa na minha vida. Minha felicidade não precisa de rótulo para ser real. Quando saiu da minha boca, eu soube que era verdade. Durante muito tempo, me preocupei tanto com o que as pessoas pensariam sobre minhas escolhas que esqueci de viver essas escolhas plenamente. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Carla foi atender e voltou com um grande buquê de flores tropicais. Antúrios, helicônias e orquídeas em tons vibrantes de laranja e vermelho. É para você, disse Carla, entregando o cartão que acompanhava as flores. Juliette abriu o pequeno envelope e leu: para alguém cuja felicidade ilumina os ambientes. Com carinho, H. Henrique havia escolhido flores brasileiras. Um gesto que demonstrava sua atenção aos detalhes e seu respeito pelas origens de Juliette. Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. Era nesses pequenos gestos que percebia como ele a compreendia profundamente. No final da tarde, enquanto o sol se punha sobre a praia de Copacabana, pintando o céu com tons rosados e alaranjados, Juliette decidiu sair para a varanda de sua cobertura. A brisa marinha trouxe um alívio refrescante ao dia quente. Seu celular continuava recebendo notificações constantemente. Influenciadores, celebridades e até políticos estavam republicando trechos da entrevista e comentando sobre sua frase. Alguns elogiando a sagacidade, outros analisando possíveis significados ocultos. É impressionante como uma frase simples pode gerar tanta repercussão, pensou Juliette, observando as ondas quebrarem na praia lá embaixo. Carla se juntou a ela na varanda, carregando 2 copos de suco de açaí com guaraná natural, uma das combinações favoritas de Juliette. Julie, precisamos tomar algumas decisões sobre a agenda da próxima semana, disse Carla, sentando-se na cadeira ao lado. O pessoal do Fantástico quer fazer uma matéria especial sobre você. E tem também o convite do Luciano Huck. Carla, eu sei que é seu trabalho pensar estrategicamente, mas eu preciso de um tempo para processar tudo isso, disse Juliette, bebericando seu suco. Minha vida não pode virar só entretenimento para os outros. Eu entendo, mas também precisamos aproveitar os momentos certos, respondeu Carla, sempre equilibrando o cuidado pessoal com oportunidades profissionais. Naquele momento, Henrique ligou novamente. Juliette atendeu, ativando o viva voz para que Carla também pudesse participar da conversa. Oi, Henrique, disse Juliette. A Carla está aqui comigo. Pode falar à vontade. Oi, Carla. Julie, eu estava pensando, que tal jantarmos hoje? Um lugar reservado, longe de câmeras, só para conversarmos e você relaxar um pouco, sugeriu Henrique. Juliette olhou para Carla, que assentiu discretamente, indicando que seria uma boa ideia para ela descomprimir. Eu adoraria,
respondeu Juliette. Onde você tem em mente? Que tal aquele restaurante japonês em Ipanema que você gosta? O dono é meu amigo. Ele pode arranjar uma mesa reservada para nós, disse Henrique. Perfeito. Que horas? Perguntou Juliette, já se sentindo melhor com a perspectiva de passar algumas horas em boa companhia. 8 horas? Eu passo para te buscar às 7h30, propôs Henrique. Após combinar os detalhes, Juliette desligou o telefone e se dirigiu ao seu closet para escolher uma roupa adequada para o jantar. Optou por um vestido midi azul marinho, elegante, mas discreto, que a fazia sentir-se confiante sem chamar atenção excessiva. Enquanto se arrumava, Juliette refletiu sobre como sua vida havia se tornado uma constante balança entre autenticidade e estratégia, entre ser verdadeira consigo mesma e gerenciar uma imagem pública. A frase que havia dito na entrevista resumia perfeitamente esse dilema. Sua felicidade realmente não precisava de rótulos externos para ser válida. Às 7h30 em ponto, Henrique chegou ao prédio de Juliette dirigindo seu Tesla Model S preto. Ele sempre era pontual, uma característica que ela admirava nele. Vestindo uma camisa social azul clara e uma calça jeans escura, Henrique tinha aquele ar despretensioso de quem não precisava provar nada para ninguém. Juliette desceu ao lobby do prédio, onde foi recebida pelo porteiro seu Antônio, um senhor de 65 anos que trabalhava ali há mais de 20 anos e que sempre a tratava com carinho paternal. Boa noite, Juliette. Vi a entrevista hoje na televisão. Que resposta bonita a senhora deu, disse seu Antônio, com um sorriso orgulhoso. Minha esposa ficou emocionada em casa. Obrigada, seu Antônio. Manda um beijo para Dona Célia, respondeu Juliette, sempre carinhosa com os funcionários do prédio. Henrique aguardava do lado de fora do carro, e quando viu Juliette, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto cavalheiresco que sempre a fazia sentir-se especial. Você está linda, disse Henrique, beijando delicadamente sua mão antes de ajudá-la a entrar no carro. Obrigada, e obrigada pelas flores. Elas estão lindas na minha sala, respondeu Juliette, acomodando-se no banco de couro bege. O trajeto até Ipanema foi tranquilo, com o trânsito noturno do Rio menos intenso que durante o dia. Henrique colocou uma playlist de MPB suave e eles conversaram sobre amenidades, evitando propositalmente o assunto da entrevista. Juliette apreciava como Henrique sabia quando ela precisava de leveza. O restaurante japonês ficava em uma rua residencial de Ipanema, longe do movimento das avenidas principais. Era um lugar pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por moradores do bairro e alguns conhecedores da boa gastronomia japonesa. O proprietário, Takeshi, era realmente amigo de Henrique desde os tempos de faculdade. Henrique-san, Juliette-san, sejam bem-vindos, cumprimentou Takeshi na entrada, fazendo uma pequena reverência respeitosa. Preparei a mesa reservada nos fundos, como combinamos. Eles foram conduzidos a uma área mais íntima do restaurante, separada do salão principal por biombos de madeira e bambu. A mesa estava decorada com orquídeas brancas e velas aromáticas, criando uma atmosfera romântica e acolhedora. Takeshi sempre exagera na hospitalidade, disse Henrique, puxando a cadeira para Juliette se sentar. É lindo aqui. E que energia boa este lugar tem, comentou Juliette, observando os detalhes da decoração japonesa autêntica. Takeshi pessoalmente apresentou o omakase da noite, uma sequência de pratos escolhidos pelo chefe, incluindo sashimis frescos, tempurás delicados e um roba-taiyaki especial. Henrique conhecia bem os gostos de Juliette e havia pedido para incluir suas peças favoritas no menu. Durante o jantar, eles conversaram sobre diversos assuntos. Os novos projetos de Henrique na área de tecnologia sustentável, os planos de Juliette para expandir sua marca de cosméticos e as memórias de infância que moldaram suas personalidades. Sabe, Henrique, eu nunca te contei, mas quando eu era pequena, minha avó sempre dizia que a felicidade verdadeira vem de dentro, disse Juliette,
brincando com um grão de arroz com os hashes. Os hoje, quando eu disse aquela frase na televisão, foi como se ela estivesse falando através de mim. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, respondeu Henrique, observando a expressão terna no rosto de Juliette. E você carrega essa sabedoria com você. É uma das coisas que mais admiro em você. Juliette sorriu, sentindo uma onda de carinho por aquele homem que sempre conseguia enxergar o melhor nela. Henrique tinha uma forma única de fazê-la sentir-se compreendida, sem julgamentos ou expectativas irreais. Posso te fazer uma pergunta? Disse Juliette, pousando os hashes e o encarando diretamente. Como você se sente com toda essa exposição? Com as pessoas especulando sobre nós? Henrique bebeu um gole de seu saquê antes de responder, claramente pensando na melhor forma de se expressar. Olha, Julie, eu não vou mentir e dizer que é fácil. Minha vida sempre foi mais reservada, mais privada. Mas, ele fez uma pausa, segurando a mão dela sobre a mesa. Conhecer você mudou muita coisa na minha perspectiva. Eu entendo que sua vida é pública e isso faz parte de quem você é. Mas isso não te incomoda? A possibilidade de nossa privacidade ser invadida constantemente? Insistiu Juliette, precisando entender os limites dele. E me incomoda quando vejo que isso te afeta negativamente, respondeu Henrique com sinceridade. Quando vejo você estressada ou preocupada por causa de especulações e pressões externas. Isso me incomoda porque eu me importo com você. Juliette sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão por ter encontrado alguém que a compreendia tão profundamente. E sobre nós? Perguntou ela, com a voz ligeiramente embargada. Como você enxerga isso? Henrique sorriu, apertando suavemente a mão dela. Eu enxergo como algo especial que merece ser cuidado e protegido. Não preciso de declarações públicas ou confirmações para a mídia para saber o que sinto por você, disse ele. Sua frase hoje foi perfeita. Nossa felicidade não precisa de rótulo para ser real. Naquele momento, Juliette sentiu uma clareza que não experimentava há muito tempo. Henrique não apenas aceitava sua realidade, mas a abraçava com maturidade e amor genuíno. O jantar continuou com uma atmosfera mais leve e íntima. Eles riram juntos, compartilharam histórias engraçadas e se permitiram simplesmente estar presentes um com o outro, longe dos holofotes e das pressões externas. Quando estavam saboreando a sobremesa, um mochi de manga com sorvete de chá verde, o celular de Juliette vibrou discretamente. Era uma mensagem de Carla. Julie, desculpa incomodar, mas precisa ver isso. A hashtag #MeseFelicidade sem rótulo virou movimento mundial. Tem gente do mundo todo usando sua frase. É inacreditável. Juliette mostrou a mensagem para Henrique, que balançou a cabeça, impressionado. Viu só? Você tocou em algo universal, disse ele. Quantas pessoas devem estar se sentindo pressionadas a rotular suas felicidades, seus relacionamentos, suas vidas? É assustador pensar na responsabilidade disso, admitiu Juliette. Eu só falei o que sentia no coração. E talvez seja exatamente por isso que tocou tanta gente, refletiu Henrique. A autenticidade é rara hoje em dia. Após o jantar, eles caminharam pela orla de Ipanema. A noite estava agradável, com uma brisa suave vinda do mar. Mesmo sendo um lugar movimentado, naquele horário havia menos pessoas, permitindo que caminhassem com mais tranquilidade. Henrique, posso te confessar uma coisa? Disse Juliette, parando em frente ao mar e observando as ondas quebrarem na areia. Claro, respondeu ele, ficando ao lado dela. Eu estava morrendo de medo de falar sobre nós hoje. Não porque tenho vergonha ou algo assim, mas porque eu não queria que nossa história virasse entretenimento para os outros, disse ela, com sinceridade. E ao mesmo tempo, eu estava cansada de fingir que você não existe na minha vida. Henrique se virou para ela, segurando seu rosto delicadamente entre as mãos. Julie, você não precisa fingir nada, e você também não precisa expor nada que não queira.
Somos nós que decidimos o ritmo e a intensidade de tudo isso, disse ele, olhando profundamente em seus olhos. Eu estou aqui porque quero estar, independentemente do que o mundo pensa ou fala. Juliette se inclinou para a frente e o beijou suavemente. Era um beijo cheio de carinho, gratidão e promessa de futuro. Quando se separaram, ela sorriu com uma leveza que não sentia há semanas. Obrigada por ser você, sussurrou ela. E obrigado por me deixar fazer parte da sua vida, respondeu ele. Eles voltaram para o carro e seguiram de volta para Copacabana. Durante o trajeto, Juliette checou suas redes sociais e ficou impressionada com a repercussão internacional de sua frase. Pessoas de diferentes países estavam traduzindo e adaptando a frase para suas próprias situações. Uma postagem, em particular, chamou sua atenção. Era de uma jovem influenciadora argentina que escreveu: "Gracias a Juliette por recordar-me que minha felicidade não necessita etiquetas. Hoy decidi vivir mi verdade sem medo al que dirán." Olha isso, Enrique, disse Juliette, mostrando a postagem. Uma menina na Argentina dizendo que minha frase a inspirou a viver sua verdade sem medo. Isso é incrível, Julie. Você conseguiu tocar pessoas que nem conhece, em lugares que nem imagina, disse Henrique, claramente orgulhoso. Sua influência vai muito além do entretenimento. Quando chegaram ao prédio de Juliette, Henrique estacionou e a acompanhou até o lobby. Seu Antônio já havia terminado o turno, e o porteiro noturno, seu Roberto, os cumprimentou discretamente. Obrigada pela noite maravilhosa, disse Juliette, antes de se despedirem no elevador. A primeira de muitas, espero, respondeu Henrique, beijando sua testa carinhosamente. No apartamento, Juliette encontrou Carla ainda trabalhando no laptop, organizando a avalanche de solicitações e oportunidades que haviam surgido após a entrevista. Julie, que bom que você chegou. Você precisa ver isso, disse Carla, empolgada. A Globo quer produzir um documentário sobre empoderamento feminino e quer você como apresentadora. A Netflix está interessada em uma série sobre sua vida. E tem uma marca internacional de cosméticos querendo fazer uma parceria global com o conceito Felicidade Sem Rótulo. Juliette se sentou ao lado de Carla, ainda processando todas as informações. Era surreal como uma frase espontânea havia aberto tantas portas. Carla, isso tudo é incrível, mas eu preciso de tempo para pensar. Eu não quero tomar decisões precipitadas, só porque está todo mundo empolgado agora, disse Juliette, demonstrando a maturidade que havia desenvolvido ao longo de sua jornada na fama. Claro, claro, mas Julie, você entende que isso pode ser uma virada na sua carreira, né? Você pode se tornar uma voz global sobre autenticidade e empoderamento, argumentou Carla, sempre visionária em termos de carreira. Eu entendo, e é exatamente por isso que preciso pensar bem. Se eu vou falar sobre autenticidade, preciso ter certeza de que estou sendo autêntica comigo mesma primeiro, respondeu Juliette. Naquela noite, antes de dormir, Juliette voltou ao seu diário. Hoje foi um dia que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Uma frase simples, falada com o coração, tocou pessoas do mundo inteiro. Mas mais importante que isso, eu finalmente entendi que posso ser feliz sem precisar explicar ou justificar essa felicidade para ninguém. Henrique me fez perceber que o amor verdadeiro não precisa de aprovação externa. E minha família me lembrou que os valores reais vêm de dentro. Agora, preciso decidir como usar essa plataforma que ganhei. Será que estou pronta para essa responsabilidade? Uma semana havia se passado desde a entrevista que mudou tudo. A frase "minha felicidade não precisa de rótulo para ser real" havia se tornado um fenômeno global, traduzida para mais de 20 idiomas e inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Juliette acordou naquela quinta-feira com uma sensação diferente. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente em paz com suas decisões. O apartamento estava silencioso.
Carla havia tirado alguns dias de folga para estar com a família em Brasília, deixando Juliette com um tempo precioso para reflexão. Ela preparou seu café da manhã favorito, tapioca com queijo coalho e mel, e se sentou na varanda para contemplar o amanhecer sobre Copacabana. Seu celular vibrou com uma ligação de Fátima. Ultimamente, sua mãe ligava todos os dias, preocupada com toda a repercussão, mas também orgulhosa da filha. "Bom dia, minha filha! Como você está hoje?" perguntou Fátima, com a voz carinhosa que sempre acalmava Juliette. "Bom dia, mãe. Estou bem, muito bem, na verdade", respondeu Juliette, sentindo a veracidade de suas próprias palavras. "Ontem eu tomei uma decisão importante. Conta para sua mãe", disse Fátima, com curiosidade maternal. "Eu decidi aceitar o convite para apresentar o documentário sobre empoderamento feminino", revelou Juliette. "Mas não só isso. Quero transformar Felicidade Sem Rótulo em um movimento real que ajude mulheres a se aceitarem como são." Fátima ficou alguns segundos em silêncio, processando a informação. "Minha filha, isso é uma responsabilidade grande. Você tem certeza?" perguntou, demonstrando a sabedoria de sempre questionar decisões importantes. "Tenho, mãe. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo. Eu quero usar essa plataforma que ganhei para fazer diferença na vida das pessoas, especialmente das mulheres que se sentem pressionadas a corresponder a expectativas alheias", explicou Juliette, com convicção. "Então sua mãe te apoia completamente. E o Henrique? Como ele está lidando com tudo isso?" perguntou Fátima, sempre interessada nos detalhes da vida amorosa da filha. Juliette sorriu ao pensar em Henrique. Nos últimos dias, ele havia sido seu porto seguro, apoiando todas as suas decisões, sem nunca tentar influenciá-la ou se colocar como protagonista. "Mãe, ele é incrível. Ontem nós conversamos sobre tudo, e ele me disse algo que ficou gravado no meu coração", disse Juliette, pausando para beber um gole de café. "Ele disse que me ama exatamente como eu sou. Uma mulher pública, com responsabilidades sociais, com sonhos grandes, e que quer fazer parte disso comigo, se eu quiser. Ai, minha filha, esse menino parece ser especial mesmo", disse Fátima, com a alegria de mãe que vê a filha feliz. "Quando vocês vão vir aqui na Paraíba para a gente conhecer ele direito?" "Mãe, na verdade, nós estamos planejando ir aí no próximo mês. Henrique quer conhecer nossas raízes, a cidade onde eu cresci", revelou Juliette, surpreendendo Fátima. "Sério? Oh, minha filha, que alegria! Sua avó vai ficar doida de felicidade", exclamou Fátima, empolgada. Após a conversa com a mãe, Juliette decidiu dar uma caminhada pela praia. Colocou um boné, óculos escuros e uma roupa esportiva simples, tentando passar despercebida entre os cariocas que faziam exercícios matinais na orla. Durante a caminhada, ela refletiu sobre sua jornada. Desde a pequena cidade na Paraíba até se tornar uma das personalidades mais influentes do Brasil, muita coisa havia mudado. Mas o que mais a impressionava era como havia conseguido manter sua essência, seus valores e sua autenticidade ao longo do caminho. Algumas pessoas a reconheceram durante a caminhada, mas as abordagens foram respeitosas e carinhosas. Uma senhora de aproximadamente 60 anos se aproximou timidamente. "Desculpa incomodar, querida, mas eu queria agradecer", disse a senhora, com os olhos brilhando. "Sua frase me deu coragem para terminar um casamento que não me fazia feliz há anos. Com 58 anos, eu decidi que minha felicidade também não precisa de rótulo." Juliette ficou emocionada com o depoimento e abraçou a senhora calorosamente. Era exatamente esse tipo de impacto que ela queria causar, dar às pessoas coragem para viverem suas verdades. Ao voltar para casa, encontrou Henrique esperando no lobby do prédio. Ele estava vestido casualmente, carregando uma sacola de sua padaria favorita e 2 copos de café. "Surpresa", disse ele, sorrindo. "Pensei que você poderia gostar de um café da manhã especial." "Que maravilha! Como você sabia que eu estava precisando exatamente disso?"
perguntou Juliette, beijando-o carinhosamente. Subiram juntos para o apartamento, onde se instalaram na mesa da varanda para o café da manhã. Henrique havia trazido pães franceses quentinhos, croissants recheados e um bolo de cenoura que sabia ser o favorito de Juliette. Henrique, eu tomei algumas decisões importantes, disse Juliette, servindo café para ambos. Conta para mim, respondeu ele, dando toda a atenção. Primeiro, aceitei o projeto do documentário. Quero realmente transformar Felicidade Sem Rótulo em algo maior. Um movimento que ajude mulheres a se aceitarem, explicou Juliette. Segundo, quero que você venha comigo para a Paraíba conhecer minha família. Henrique sorriu amplamente, claramente emocionado com o convite. Julie, eu ficaria honrado em conhecer sua família. E sobre o projeto, você sabe que tem meu apoio total, disse ele, segurando as mãos dela. Na verdade, eu tenho uma proposta para te fazer. Que tipo de proposta? Perguntou Juliette, curiosa. Que tal se minha empresa fosse uma das patrocinadoras do projeto? Podemos desenvolver uma plataforma digital, onde mulheres possam compartilhar suas histórias de autodescoberta e empoderamento, sugeriu Henrique, empolgado. Seria uma forma de eu participar ativamente do seu sonho. Juliette ficou sem palavras por alguns segundos. A proposta de Henrique não apenas demonstrava seu apoio, mas também sua compreensão genuína da importância do projeto para ela. Você faria isso? Perguntou, ainda surpresa. Julie, eu faria qualquer coisa para ver você feliz e realizada. E se posso contribuir para um projeto que vai impactar positivamente a vida de milhares de mulheres, melhor ainda, respondeu Henrique, com sinceridade. Naquele momento, o celular de Juliette tocou. Era Carla, ligando de Brasília. Julie, você precisa ver as redes sociais agora, disse Carla, visivelmente empolgada. A Oprah Winfrey compartilhou um vídeo falando sobre sua frase. A Oprah, Julie, e ela quer te convidar para participar do programa dela. Juliette quase derrubou o café, tamanha a surpresa. Oprah Winfrey era uma de suas maiores inspirações. Uma mulher que havia construído um império baseado em autenticidade e empoderamento. Carla, você tem certeza? Perguntou Juliette, ainda incrédula. Absoluta. Já recebi o convite oficial. Eles querem gravar na próxima semana. Julie, isso é histórico. Você vai ser a primeira brasileira a participar do novo formato do programa dela, explicou Carla, falando rapidamente devido à empolgação. Juliette olhou para Henrique, que balançava a cabeça em aprovação, claramente orgulhoso e feliz por ela. Carla, aceita o convite. É uma oportunidade única de levar nossa mensagem para o mundo todo, disse Juliette, sentindo uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Após desligar, Juliette se levantou e caminhou até a borda da varanda, observando o mar que se estendia até o horizonte. Henrique se aproximou e a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Está com medo? Perguntou ele, sussurrando em seu ouvido. Um pouco, admitiu Juliette, mas também estou empolgada. Sinto que tudo está se alinhando para algo maior, porque você está seguindo seu coração e sendo verdadeira consigo mesma, disse Henrique. E quando fazemos isso, o universo conspira a nosso favor. Eles ficaram alguns minutos abraçados, contemplando o mar e absorvendo a magnitude do momento. A vida de Juliette estava prestes a tomar uma nova dimensão, e ela sabia que nada seria igual depois disso. Henrique, disse ela, virando-se nos braços dele, eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras para ele. Henrique sorriu com os olhos brilhando de emoção. Eu também te amo, Julie, e estou muito orgulhoso da mulher corajosa que você é, respondeu ele, beijando-a ternamente. Naquela tarde, Juliette gravou um vídeo para suas redes sociais, anunciando o projeto Felicidade Sem Rótulo e convidando mulheres do mundo todo a compartilharem suas histórias. Em menos de uma hora, o vídeo havia recebido milhões de visualizações e milhares de comentários de apoio.
3 dias depois, Juliette estava voando para Los Angeles para a gravação com Oprah. Henrique a acompanhou, e durante o voo, eles conversaram sobre os planos futuros, tanto pessoais quanto profissionais. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Henrique, segurando a mão de Juliette enquanto sobrevoavam o oceano. O quê? Perguntou ela. Como uma frase simples e falada com verdade e amor conseguiu tocar tantas pessoas. Isso prova que a autenticidade é realmente poderosa, refletiu Henrique. É como se eu tivesse dado voz a algo que milhões de mulheres já sentiam, mas não sabiam como expressar, disse Juliette. E o mais bonito é que agora elas estão encontrando coragem para viver suas próprias verdades. A gravação com Oprah foi ainda mais impactante do que Juliette havia imaginado. As duas conversaram sobre autenticidade, pressões sociais, relacionamentos e a importância de definir a própria felicidade. Oprah ficou visivelmente emocionada com a história de Juliette e declarou que ela representava uma nova geração de mulheres que está redefinindo os padrões de sucesso e felicidade. 6 meses depois, o projeto Felicidade Sem Rótulo havia se tornado um movimento global, com representações em mais de 50 países. Juliette e Henrique estavam oficialmente namorando, e ela havia levado ele para conhecer a Paraíba, onde foi recebido de braços abertos pela família. Em uma manhã ensolarada de setembro, Juliette estava em seu apartamento, preparando-se para mais um dia de gravações do documentário, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. "Julie, senta aí", disse Carla, com uma voz diferente ao telefone. "O que foi agora, Carla?", perguntou Juliette, já acostumada com as surpresas. "A ONU quer te nomear embaixadora da boa vontade para empoderamento feminino", revelou Carla. "Tu seria a primeira influenciadora brasileira a receber esse título." Juliette sentou-se lentamente no sofá, processando a informação. De uma simples frase dita em uma entrevista a uma possível embaixadora da ONU, sua jornada havia ultrapassado todos os sonhos que ela já havia tido. Henrique, que estava na cozinha preparando o almoço, percebeu a expressão de Juliette e se aproximou. "E então?", perguntou ele, sorrindo. "Pronta para mudar o mundo oficialmente?" Juliette sorriu de volta, lembrando-se da frase que havia mudado tudo. "Minha felicidade não precisa de rótulo para ser real." "Sabe, Henrique", disse ela, puxando-o para se sentar ao lado dela, "eu acho que essa é uma nova forma de rotular minha felicidade, mas dessa vez é um rótulo que escolho conscientemente porque representa tudo aquilo em que acredito." "E qual é a resposta?", perguntou Henrique, já sabendo qual seria. "A resposta é sim, porque agora eu sei que posso ser feliz sendo exatamente quem eu sou, fazendo exatamente aquilo em que acredito, ao lado de quem eu amo", disse Juliette, selando a resposta com um beijo. Do lado de fora, o Rio de Janeiro continuava seu ritmo acelerado, mas dentro daquele apartamento em Copacabana, 2 pessoas haviam encontrado a fórmula perfeita para a felicidade: autenticidade, amor verdadeiro e a coragem de viver suas verdades, independentemente dos rótulos que o mundo quisesse impor. A frase que havia começado como uma resposta espontânea em uma entrevista havia se transformado em um legado de empoderamento que inspiraria gerações de mulheres ao redor do mundo. E Juliette sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada ainda maior.